Olá, que bom ter você aqui no canal Roberta Astrologia, que é um espaço para você aprender como utilizar a astrologia como uma ferramenta para compreender e melhorar a sua vida. Eu sou Roberta Pinto, astróloga e jornalista, e esse é o vídeo das previsões 2025 para você que tem um ascendente no signo de Câncer. As previsões são feitas com base no ascendente, porque o ascendente é o ponto mais importante do nosso mapa astrológico. Afinal de contas, o ascendente representa a própria pessoa, representa você. O nativo, o corpo físico, as motivações, os interesses, a maneira como a pessoa se movimenta e o que ela busca, né, desenvolver nessa jornada de vida, está relacionado sim ao ascendente, que é o ponto mais importante e mais relevante do nosso mapa astrológico. Tanto é que ele é calculado no exato momento que você nasceu, no horário, latitude, longitude. Além disso, é a partir do ascendente que a gente divide o mapa astrológico nas áreas da vida, que são as casas astrológicas. Então, as previsões, para serem diretas, assertivas, elas precisam ser feitas com base no signo ascendente. E aqui eu vou trazer para você os principais momentos do ano de 2025, algumas datas para você prestar atenção, temas e assuntos que podem surgir, ser mais relevantes para o seu ano de 2025, com base no seu mapa, né, com base no seu ascendente, mas lembrando que a forma como esses temas podem se desenrolar, outras questões que podem surgir e também pontos, né, que podem estar mais ativos para o seu ano, depende daí da sua configuração astrológica, que é individual. Aí eu recomendo, se você quiser aprofundar as previsões 2025, que você faça o seu mapa astrológico, que daí é uma segunda camada, tá bom? Aqui eu vou trazer datas realmente importantes e relevantes para você prestar atenção e temas que podem surgir ao longo desse ano, tá bom? Então, para você que tem um ascendente no signo de Câncer, vamos ver como os principais movimentos aqui do ano de 2025 ativam pontos do teu mapa, tá bom? Bom, o ano já abre, né, com Marte retrógrado passando pela casa um do seu mapa astrológico. Marte está em Leão atualmente, né? E na viradinha, a partir do dia 6 de janeiro, ele já volta aqui para a casa um, que é o ascendente. Então, a casa 1 representa o quê? O corpo, é a motivação, é a aparência, a saúde, é o ponto mais importante do mapa astrológico. E são 4 meses que Marte fica aqui nesse ponto. Primeiro na retrogradação, né? Ali entre janeiro e fevereiro, a retrogradação vai até o dia 23 de fevereiro. Depois, Marte está no movimento direto, mas continua em Câncer até o dia 18 de abril. Então, são 4 meses desse movimento aqui numa casa que é muito importante para você, que é o seu ascendente. Marte pode sim significar conflitos, então cuidado com o quê? Com a irritação, com a raiva, com a impulsividade. Tenha um pouquinho mais de cautela, porque você pode sentir, assim, às vezes, vontade de resolver algumas coisas, acabar fazendo alguns conflitos, comprar algumas brigas. E aí, ter um pouquinho de cuidado e cautela, que as brigas que você começa aqui nesse momento, nesse movimento, elas podem durar um pouquinho mais do que você gostaria, tá bom? Então, tem que ter um pouquinho de cautela. Ao mesmo tempo, Marte passando pelo ascendente pode trazer, sim, mais energia, mais impulso. E aí, você pode aproveitar, por exemplo, para fazer atividade física, para movimentar o seu corpo, apenas com um pouquinho de cuidado e cautela para não se colocar em situações de risco ou de agir sem pensar. Então, por exemplo, assim, eu tô com Marte passando pelo ascendente, estou cheio de energia. Então, não vai fazer um bungee jump, por exemplo. Mas se você corre ou costuma correr, faça sua corrida de maneira habitual. Aproveite, né, esse momento, mas calcule os seus riscos, tá bom? Inclusive, na segunda metade do ano, a gente vai ter Júpiter entrando então nessa área um. E aí você vai ter Júpiter passando pelo seu ascendente em Câncer até 2026. Júpiter vai ficar um ano na primeira casa do mapa. Aqui é uma coisa bem interessante, porque pode ajudar a dissipar um pouco as tensões, né? Limpar um pouco, dar uma varrida nos conflitos e nas situações que podem ter se apresentado de maneira mais tensa durante o período que Marte ficou aí no seu ascendente. Então, pode ajudar a dissipar algumas coisas que aconteceram. E, ao mesmo tempo, Júpiter é um planeta que tem uma natureza expansiva, tem uma natureza mais benéfica, né? Ele é o grande benéfico da astrologia. E aqui você pode começar a se sentir mais empolgado, mais otimista.
planejar as coisas, de repente, olha, consigo começar a enxergar as coisas agora com uma visão mais clara, uma visão mais ampla, planejar as coisas no longo tempo, longo prazo, enxergar oportunidades, ter uma visão mais otimista também das coisas. Sabe quando você de repente começa a se colocar no lugar certo, na hora certa, no momento certo? Júpiter passando pelo ascendente também é bom de uma maneira geral para a saúde e para a vitalidade, para construir novos hábitos, por exemplo, inclusive alimentares. Aqui é apenas um pouquinho de cuidado com excesso, exagero na alimentação, né? Júpiter pode trazer também um pouco de ganho de peso, sim, mas se você quiser desenvolver novos hábitos alimentares, um novo programa de exercício, pode ser um bom momento para fazer isso, especialmente a partir do segundo semestre de 2025 em diante, porque esse ponto está mais favorável. Além disso, né, você começa a enxergar questões de uma maneira mais clara. Então, pode ser um momento bem interessante e dependendo das condições do seu Júpiter natal, daí dependendo das outras configurações do seu mapa, também ativa outras áreas aqui, mas que partem a partir do ascendente, né? Lembra que o ascendente representa você, então você tomando decisões, atitudes e tendo essa visão muitas vezes mais ampla das coisas, tá bom? Além disso, a gente vai ter o último eclipse de Áries no dia 29 de março, acontecendo na casa 10, né, na área da carreira. Então, culmina um processo que começou lá em 2023, a partir de outubro de 2023, mudanças, né, na carreira, nos objetivos de vida, às vezes aquele momento ali que você começou a pensar e repensar muito onde é que eu quero chegar, o que que eu já conquistei, às vezes pode ter tido uma alteração no próprio ambiente de trabalho, nas questões envolvendo trabalho e carreira. E aí é aquele momento assim que, com esse último eclipse, é o encerramento desse processo que começou lá atrás. Então, observe porque às vezes se tinha alguma coisa que podia estar um pouquinho mais truncada ou que não tinha tanta clareza assim, você pode começar a vislumbrar qual é o seu próximo passo, né, dentro desse processo todo. Além disso, né, você tem uma Vênus que vai retrogradar nesse ambiente aqui, né, entre a casa 9 e a casa 10, o que é interessante porque conecta essas áreas, né, ligadas ao objetivo, carreira, trabalho, e crenças. A Casa 9 também é uma área de desenvolvimento, de estudos mais aprofundados. Então, essa Vênus transitando por esses dois ambientes aqui, Casa 9, Casa 10, Casa 10, Casa 9, né? Ela vai e volta. Você pode começar a perceber os benefícios das conexões entre essas áreas, a conectar esses pontinhos. Você pode começar, inclusive, a se dar conta, tipo, olha, o que que eu estou perdendo, né? Quais são as oportunidades que eu posso estar perdendo? Quais são os benefícios que eu não estou colhendo na minha vida por não aproveitar, por exemplo, uma área de conhecimento ou não aprofundar uma área de conhecimento que eu posso vincular no meu trabalho, na minha carreira. Ou então, né, às vezes aquela ligação também entre as minhas crenças, o meu propósito, aquilo que eu acredito, aquilo que eu quero para mim. Será que eu estou conseguindo levar isso também para o meu trabalho, para a minha carreira, para aquilo que eu faço, para as coisas que eu manifesto? Será que eu estou vivendo realmente as minhas crenças? Estou conseguindo colocá-las em prática? Então, são temas que podem surgir nesse período da retrogradação da Vênus, nessa cúspide aí entre Peixes e Áries, e esse ponto está bem ativo entre março e abril. Então, observe, porque tende a ser um trânsito bem que traz benefícios para você. Você pode aproveitar essas oportunidades que surgem e aparecem dependendo do seu contexto e do seu mapa. Bom, você tem Saturno, né, atualmente passando pela área 9 desde 2023, está na sua fase final, né? Então, agora ele entra na casa 10 e pode trazer sim, né, algumas questões um pouquinho mais tensas para você administrar nessa relação de trabalho e carreira. Mas ao mesmo tempo, pode ajudar você a enxergar a realidade e entender como consolidar. Percebe aqui que tem uma historinha que está sendo contada ali desde 2023 e que nesse momento agora do tempo de 2025 em diante é como se chegasse num ápice. Então, assim,
Saturno passando pela casa 10, você pode começar a perceber assim quais são os esforços para resolver as questões. Às vezes é aquele momento de você ser um pouquinho mais frio e mais objetivo também, né? De ser mais disciplinado para chegar onde você quer, ser responsável com as próprias escolhas. Aqui também podem surgir convites para ocupar posições de destaque, mas que ainda não se consolidam nesse primeiro momento, né? São a amostra de alguns dos temas que se desenvolvem a partir de 2026 e desembocam lá para 2029. Então, observe esse período ali entre maio e setembro, tá bom? Além disso, tem muita movimentação nessa casa 9 com os eclipses que estão atingindo aí casa 9 e casa 3, o eixo de Peixes e Virgem do seu mapa. O convite aqui realmente é para ter um olhar mais amplo, para começar a perceber, né? Tirar o foco do ambiente mais conhecido, tirar o foco, às vezes, daquela coisa de fofoquinha, de bairro, de dia a dia. É não ter medo de estudar novos temas, de conhecer novas culturas, de frequentar ambientes que são mais estranhos a você, estrangeiros a você, ambientes que possam trazer crescimento para você, às vezes até investir no ambiente acadêmico, voltar a estudar uma coisa um pouco mais formal, sair um pouco da informalidade, assim, e acabar investindo numa pós-graduação, no mestrado, no doutorado, ou em algum curso que aprofunde algum tema que você gosta. Desenvolver, por exemplo, as próprias crenças, a filosofia de vida, amadurecer esse sistema de crenças e ir se desprendendo, às vezes, de pitacos, de pessoas ali mais conhecidas, do seu dia a dia, dos parentes, irmãos, sabe aquelas pessoas que às vezes vão dando pitaco na vida da gente. E aqui é você desenvolver uma visão mais ampla possível. Também, né, o eixo 9 e 3 é um eixo de deslocamentos e viagens, então pode também estimular essa coisa de muita circulação, né, de você querer se colocar à disposição de fazer novas viagens. Mudanças no sistema de crença também pode acontecer, pode ser o final, inclusive, de um capítulo, onde você percebe que aquilo que você acreditava lá atrás, há 10, 15, 20 anos, não é mais bem assim, você questiona muito, né, aonde que o meu sistema de crenças me levou, o que que eu realmente acredito, o que que eu coloco em prática, qual é a diferença entre a teoria e a prática, e também pode ser aquele momento que você começa, como aqui é um eixo de ensino e de conhecimento também, aprender a transmitir e aprimorar a sua comunicação, né? Lembra que a Casa 3 é um ambiente de comunicação, então aprender aos poucos a aprimorar e expressar o que eu realmente penso, pode ser uma questão também interessante que você desenvolve nesse período, né, a partir desses eclipses que batem nesse eixo 13 e 9 do teu mapa, nesse eixo Peixes e Virgem, eclipses que começam agora em 2025 e desembocam lá em 2027, tá bom? Bom, esse é o resumo dos principais temas e estímulos para você que tem um ascendente em Câncer em 2025. Lembrando que para entender melhor esses pontos, né, o que que eles significam para você, como é que eles se conectam com outras áreas do teu mapa. Aqui eu trouxe assim os principais temas, realmente tem muito mais coisa que a gente pode ver e aprofundar para aproveitar, para você aproveitar no seu planejamento pessoal. Aí você tem que fazer realmente o seu mapa do ano, né? E para agendar uma leitura, as informações estão aqui na descrição do vídeo. Então agora é aquele momento, né, de curtir, compartilhar, comentar, compartilhar com os teus amigos que têm um ascendente em Câncer e pegar papel e caneta na mão, assistir esse vídeo quantas vezes você desejar para fazer o seu planejamento para 2025, tá bom? Até o próximo vídeo.